Boa noite para todos. Que esse instante final da nossa atividade possa representar mais um complemento de tudo que foi falado anteriormente. Nós vamos trazer Emmanuel no livro Vinha de Luz, através de Chico Xavier, na lição 102, Atribulados e Perplexos. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens, quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes do martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A idade medieval é envolvida em sombras. Tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos, através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza, devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, transferem-se a alma para a ressurreição. Depois de todo um estudo em que foi remontado aspectos da história, quando citados aqui anteriormente, avatares enviados que precederam o Cristo, e após o Cristo, jamais a história deixou de receber estes enviados, como certa feita disse Emmanuel para Chico Xavier. Não existe um século da história que não tenha recebido um apóstolo dos céus, para dar continuidade ao grande processo da multiplicação dos pães. Nos nossos tempos atuais, acontece o mesmo. Estamos em pleno século XXI, de um processo de transição planetária, onde a marcha do progresso caminha célere. Embora o orgulho e o egoísmo lutam para dificultar a marcha do progresso.
Mas os apóstolos, hoje, vão se multiplicando numa conta imensurável para os olhos humanos. Não mais apóstolos famosos, porque o que a espiritualidade espera são os apóstolos anônimos. Porque os apóstolos que tinham que deixar história, eles já vieram. Embora muitos ficam aguardando santos, ficam aguardando aqueles que vão falar para multidões, o objetivo da espiritualidade é que o mundo se renove através de cristãos silenciosos, que estão nas favelas, que estão nos palácios, que estão falando do Evangelho ou estão vivendo o Evangelho. Os cristãos que são bons pais, fecundas mães, são cristãos que dão testemunho como bons filhos, cristãos que estão na sociedade falando da alegria, projetando esperança, porque o cristão por excelência não é aquele que, como antes, ficava falando de religião. Embora tenhamos muitos que falam da religião para a grande massa que precisa das religiões. As multidões que precisam de sacerdotes, que precisam de mágicos, que precisam de curadores, que precisam de médiuns. Porque é um movimento de contenção, vamos dizer assim, de uma certa sobrepressão espiritual para que os homens, ainda incautos, vacilantes, infantis, procurem caminhar na evolução natural dentro dos processos normais da vida. O cristão consciente está além desse processo. O cristão consciente é aquele que sabe que está no mundo para realizar uma obra. Jesus esteve entre nós dizendo: eu não vim de mim mesmo, mas eu vim em nome do Pai que me enviou realizar a obra dele. Ele jamais disse que a obra era dele próprio, Jesus, personalidade. Ele falava que ele veio em nome do Pai. E os religiosos confundidos, inexperientes, julgaram que ele era o próprio Pai. Ou uma trindade, que na realidade é um grande simbolismo, que representa o Criador, o Espírito e o processo do Espírito de evoluir. Por isso é que escreveram o Espírito Santo. Mas não são três pessoas numa só. Na realidade, é o Espírito que, criado simples e ignorante, caminha na direção da perfeição, tendo o Criador, o Pai, aquele que oferece recursos, mas que compete ao Filho utilizar os recursos com responsabilidade, com fé nos seus potenciais e no amparo que jamais deixa qualquer filho órfão, porque o mundo espiritual se movimenta para auxiliar o progresso dos mais inferiores, aprendendo com os que estão mais elevados, essa é a lei. Mas que cada um, como filho, como espírito, estamos em busca da realização pessoal. E a realização pessoal, como espírito, ela não se limita à terra dos homens. Embora aprendamos aqui que o sucesso é ser aplaudido, é ser bajulado, o sucesso é ter dinheiro, o sucesso espiritual é ter beleza, é ter reconhecimento. E o sucesso espiritual não passa pelo movimento lá de fora. Vitória espiritual se dá em nível íntimo. Na terra, somos convidados para imperar na Roma imperial de César. E Jesus propõe
um outro reinado, que é o reinado sobre si mesmo. É o reinado espiritual. Meu reino não é desse mundo. Ele falou para o representante de César, Pôncio Pilatos, conforme a descrição do capítulo 18 do Evangelho de João. O meu reino não é desse mundo. Não. O meu reino, ou seja, a minha projeção, a minha vida, a minha pulsação, a minha consonância, a minha felicidade, o meu trabalho está no imo da própria alma, é na intimidade. Quando aprendermos isto, as nossas conquistas estarão muito mais próximas do que a gente possa imaginar. Portanto, conforme ensina Emmanuel, hoje os cristãos se multiplicam e estamos sendo preparados para ir adiante, sempre nessa direção da vivência do Evangelho. E lembre-se de uma coisa, o Evangelho não é para ser pregado por... O Evangelho, ele tende a ser vivido por cada um de nós. E o martírio que os cristãos viveram ontem, no Circo Máximo, na Inquisição, né? Nas perseguições religiosas, hoje não existem mais. A perseguição que o cristão vai viver está na incompreensão daqueles que ainda não descobriram o verdadeiro valor da bondade, do silêncio, da paciência, do perdão, do trabalho despretensioso, do sacrifício, do silêncio e da solidariedade. O mundo vê e não vê. E não se sinta diminuído. Não permita que o desânimo visite o seu coração se o mundo apedreja, se o mundo luta para dificultar o teu crescimento. Porque o mundo, nós lutamos contra o Cristo. E até hoje o vendemos, até hoje o perseguimos, até hoje o torturamos. E ele continua naquela posição que todos nós conhecemos, com os braços abertos e dizendo para toda a humanidade, conforme a narrativa de Mateus no capítulo 11, no versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Se a pedrada, a indiferença, a perseguição está visitando a tua morada íntima, aprenda com Jesus a passar adiante, sem olhar para trás, sem permitir mácula, sem se deixar levar por sentimentalismo, por afetação, por melindre. Porque afetação, melindre, vaidade são expressões que não engrandecem ninguém. Nós adoramos ser as vítimas. Nós gostamos muitas vezes de valorizar as nossas próprias dificuldades. E por isso sintonizamos com as dificuldades do mundo. Agora o cristão, conforme Emmanuel interpreta Paulo de Tarso, nesse movimento final da nossa reunião, é aquele que tem a posição do espelho da sua mente voltada para refletir o astro-rei da nossa evolução planetária, que é Jesus. Para que os exemplos dele penetrem em nós e saia de nós através das nossas atitudes, semeando o bem, repetindo, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelos nossos exemplos. Agora, se um dia alguém te procurar para perguntar sobre Jesus, sobre a imortalidade da alma,
sobre a comunicação dos espíritos, sobre as enfermidades espirituais, sobre o que acontece numa casa espírita, o nosso coração muitas vezes estará convidado então para dizer, num movimento de gratidão, porque a doutrina espírita nos acolheu um dia, nos abençoou, nos fortaleceu através dos grandes movimentos que a casa espírita oferece, e nada mais justo do que a gente contar para quem nos perguntar quem foi Allan Kardec, quem foi aqueles espíritos que compuseram aquela pleiade de entidades que no século XIX vieram à Terra para fazer de novo a humanidade relembrar de Jesus, mas dizendo muito mais, porque nos tempos dele, conforme ele disse, no capítulo 14 do Evangelho de João, nós, que éramos ainda discípulos incipientes, tímidos, vacilantes, não tínhamos condições de suportar tantas informações. Foi necessário as reencarnações, foi necessário a evolução, foram necessários dores, foram necessários aprendizados, foram necessários convívios, para que cada um de nós pudesse, hoje, no século XXI, sentado aqui, dividindo esse pão maravilhoso com a espiritualidade, chegarmos na condição de optar se vamos seguir Jesus ou se continuaremos ainda alimentando as vaidades efêmeras, a ilusão que dilacera, ou todas essas confusões que estão visitando praticamente todos os corações que estão reencarnados na Terra. Eu tenho para mim que todos nós que viemos a essa casa nessa noite, só o fizemos porque a nossa alma está sedenta de luz, portanto, de renovação, de mudanças, e desejosos de mudanças, só compete então confiar em Deus, confiar no apoio da espiritualidade e confiar que nós podemos, desde que desejemos e, acima de tudo, fazemos o bem. Façamos o bem agora, para que o amanhã não se torne uma terra árida chamada nunca. Façamos agora, porque agora é o instante da nossa renovação. Muita paz a todos, que Maria Santíssima, a nossa mãe espiritual, possa, através das suas legionárias, desse número incalculável de espíritos que trabalham no planeta Terra, lidando com os espíritos desencarnados nas regiões mais sombrias, mas aproximando daqueles casais que estão precisando de força, aquelas famílias que estão necessitadas de se revigorarem, aqueles corações que estão caminhando perdidos no mundo, muitas vezes se julgando vitoriosos, que estes espíritos do bem, que operam em nome do grande futuro que foi prometido pela espiritualidade, através dos tempos, através da história desse nosso planeta, que toda essa verdade, todo esse movimento de aprendizado e de transformação encontre ressonância no coração destes. E que aqueles, os religiosos, nas mais variadas doutrinas, que já têm informações, que já estudam o Evangelho, que eles possam ser tocados para viver o Evangelho dentro dos seus corações e não se conspurcando na terra pelo ouro vil, pela política rasteira, pelas trapaças com os inocentes, pelas promessas falaciosas. Que todos os religiosos do mundo, em todos os segmentos, possam se recordar dos apóstolos,
como Francisco de Assis, que vestiu a roupa rasgada, que caminhou com os pés descalços para mostrar para toda a humanidade a importância da simplicidade, da manjedoura, pois sem simplicidade, sem humildade, não encontraremos o caminho da excelsa felicidade, que é endossada pelas expressões da caridade. Muita paz é o que desejamos a todos, que possamos voltar para os nossos lares, confiantes que o amanhã nos aguarda e que temos muito que realizar e que possamos levar essa paz para aqueles corações que amamos e que estão também sedentos, embora muitos não saibam, mas estão sedentos da paz do Cristo. E foi Ele quem encerrou a sua narrativa na ceia inesquecível, dizendo para os discípulos: a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é mentirosa. A paz do Cristo é prêmio do trabalho, da consciência tranquila. E ele conclui dizendo: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E nos ensina Emmanuel que Jesus não disse que venceu no mundo, porque no mundo dos homens Jesus é derrotado. Ele foi morto, ele foi abandonado, ele foi crucificado. Mas no mundo do Espírito, os Césares é que estão esquecidos. As Romas foram destruídas. As instituições vão cair com o tempo. Mas o primado do amor é para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Boa noite para todos. Até a próxima semana, se assim o Senhor desejar. Obrigado.